16, somente o versículo de número 1. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os pregadores. Nós estamos aí ouvindo as mensagens, os cantores. Deus abençoe. Amém, queridos? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. E você diz glória a Deus. Tome o seu assento adorando o nome de Jesus. Meus amados, eu gostaria de pregar subordinado a um tema, e o tema é esse: 5 erros de um sacerdote. É importante e necessário eu aclarar aqui pelo menos 2 coisas a falar acerca de erros de sacerdote. A primeira coisa é que não existe ser humano que não erre, que não peque, que não falhe. Se nós observar o livro de 2 Crônicas, capítulo de número 6, versículo 36, melhor dizendo, Salomão ele foi categórico, ele disse: não há homem que não peque. O mesmo sábio Salomão, escrevendo Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 20, Salomão ele disse: não existe homem justo o bastante sobre a terra que faça o bem e nunca peque. O apóstolo Paulo, ele foi mais categórico, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 3 e versículo 23, ele disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nosso irmão João, escrevendo a sua primeira epístola universal, no capítulo de número 1, versículo de número 8, 9 e 10, ele também nos dá uma lição no assunto. No versículo 8 ele diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a palavra de Deus não habita em nós. No versículo de número 10, ele disse: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não habita em nós. Mas no versículo de número 9, ele disse assim: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então logo eu entendo que ninguém tem o direito de acusar ninguém. Ninguém tem o direito de apontar, de criticar ninguém. Santo é só Deus, justo é só Deus, infalível, impecável é só Deus, e para Ele toda honra e toda glória para todos sempre, amém. A segunda coisa que eu acho importante destacar é que quando eu falo de erros de sacerdotes, eu não estou me limitando exclusivamente à classe eclesiástica da igreja, bem como presbítero, evangelistas, pastores, bispos, apóstolos, enfim. Eu estou sendo extensivo a toda a igreja, me consubstanciando no que disse o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo de número 2, versículo de número 9, Pedro ele diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que lhe arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nosso irmão João, escrevendo a carta da revelação do Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo 6, ele diz que Cristo nos fez para Deus reis e sacerdotes. Então quem faz parte da nação sacerdotal, me dá um sinal glorificando ao nome de Jesus de Nazaré. O capítulo de número 16, 1 Samuel, todos conhecem a história, diz respeito do momento em que o Senhor Deus vai até a casa do sacerdote Samuel em Ramá, e diz a ele para ir até Belém de Judá, Efrata, terra do pão, para ir diretamente na casa de Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos o Senhor já tinha se provido de um rei. É bem verdade que nessa época o primeiro rei de Israel, a saber, estava no trono, estava em apogeu, mas o Senhor já havia o rejeitado. Haja vista, Saul reinara 40 anos, porém somente 2 anos ele reina com a ajuda do Espírito Santo de Deus.
Quando falamos acerca da rejeição de Saul por Deus, eu gosto sempre de deixar claro pelo menos duas verdades acerca da rejeição de Saul por Deus. A primeira coisa é que Saul não foi levantado para fracassar, porque Deus não levanta ninguém para quebrar. Deus não levanta ninguém para fracassar. Deus não levanta ninguém para cair. Esta é a primeira verdade. A segunda verdade é que Saul, ele não fora rejeitado como pessoa. Saul não foi rejeitado como servo. Saul não foi rejeitado como adorador. Todas as referências bíblicas deixam claro que Saul fora rejeitado como rei de Israel. Ele só foi rejeitado em uma função, pastor Alexandre, em um ofício. Saul, ele só fora rejeitado no cargo. Disse Deus: eu não quero que Saul reine sobre Israel. Mas o grande problema é que Saul, ele se apegou mais ao cargo do que a Deus. O grande problema é que Saul se apegou e amou mais o ofício do que a Deus. E deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer algo que você já conhece muito bem. Existem muitas pessoas que é como Saul. Ele se apega mais ao cargo do que a Deus, se apega mais ao ofício do que a Deus, se apega mais à cadeira do que a Deus. Eu não estou dizendo que não devemos amar e valorizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, mas a verdade é que o cargo, a função e o ofício não salva. O único que salva é Jesus de Nazaré. Tem pessoas que se apegam mais ao cargo do que a Deus. Por exemplo, ele é fiel instrumentista, até não arrancar a guitarra da mão dele. No dia que tirar a guitarra e der a oportunidade a outro, ele desvia e vai tocar para o mundo. Existem pessoas que é apegado mais ao cargo do que a Deus. No dia que tirar ele da vice-presidência, ele se rebelia, muda de igreja, abre outro ministério. No dia que tirar ele da frente do trabalho, ele vai para o mundo. O que é isso? São pessoas que se apegam mais ao cargo do que a Deus. Mas quem aqui são mais apegados a Deus? Eu vou dizer mais uma vez, levanta a mão e por 30 segundos glorifique ao nome de Jesus de Nazaré. A verdade é que embora o trono nunca mais fosse restaurado a Saul, mesmo assim, ele poderia se arrepender dos seus pecados. Ele poderia ser um servo obediente, fiel a Deus, adorador, e receber a sua salvação. Mas essa não foi a sua sorte. Mas Saul não foi rejeitado como pessoa somente em um ofício. Eu não quero aqui chocar com a sua mentalidade com o que eu vou falar, mas da forma que Deus rejeitou Saul, um dia também ele rejeitou Davi em uma função. Quem não se lembra quando Davi estava afamado, forte, rico e estava descansado de todos os seus inimigos, porque Deus havia dado descanso a Davi de todos os seus inimigos. Então a Bíblia nos afirma que perpassou no coração de Davi um sentimento que deve passar e habitar no coração de todo servo de Deus. Que sentimento é esse, pastor? O sentimento da gratidão. Davi, ele disse: eu não darei descanso às minhas pálpebras, eu não dormirei enquanto eu não construir um palácio para Deus, porque eu habito em casa de cedro e a arca do Senhor está habitando debaixo de farrapos. A Bíblia nos afirma que Deus, ele se aproxima de Davi e o elogia pela sua atitude, mas o reprova como construtor do templo. Deus rejeitou Davi como construtor. Deus disse: eu não quero que você me construa templo nenhum. Então Davi disse: quem será que o Senhor escolherá? E Deus disse: está dentro da sua casa o escolhido. Até porque o escolhido de Deus não está longe. O escolhido de Deus sempre está aqui dentro da casa. Olhe para quem está do seu lado, faça isso. Confraternize, estamos aqui, irmãos. Olha para quem está do seu lado, olha nos olhos dele e diz: o escolhido de Deus estará aqui dentro de casa. Diga: o escolhido de Deus estará aqui. Diga: eu estou olhando para ele agora. Diga: eu estou olhando para ela agora. O escolhido de Deus, disse o Senhor a Davi, será o seu filho Salomão. Então redobre a atenção. A Bíblia diz que parece que vejo
Deus, ele se retira, e Davi coloca um propósito no coração. Não tem problema se Deus não me escolheu para ser o construtor, não tem problema se eu não sou o primeiro, não tem problema, o importante é que eu vou umbriar-se com quem escolheu. Eu quero somar, eu quero contribuir. Eu posso até não ser escolhido, mas eu faço a planta. Posso até não ser escolhido, mas eu dou a prata, eu dou o ouro, eu dou a púrpura, eu dou o carmesim. O importante é que a obra cresça, o reino avance e o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus de Nazaré. Saul, por sua vez, não teve a mesma sorte. Quando Deus disse a Saul que havia o rejeitado, então ele disse: quem será o escolhido para ser rei? E o Senhor Deus havia revelado que seria Davi. Então passou no coração de Saul um sentimento contrário, e Saul disse: se eu não reine aqui, ninguém mais vai reinar. Se eu não posso fazer, eu arranco a cabeça de quem está fazendo, mas eu vou perseguir. Mas, meus senhores, existe dentro da igreja atualizada pessoas que têm a mentalidade de Davi e pessoas que têm a mentalidade de Saul. Quem tem a mentalidade de Davi é aquele que, quando Deus não escolhe ele por um tempo, no momento, ele se une com quem Deus escolheu, e o propósito dele é ajudar. Ele pode não pregar, mas ele dá glória. Ela pode não cantar, mas intercede. Pode não estar na dirigência, mas ele está pensando na obra, é no reino, e ele quer contribuir, ele quer somar. Ele não se preocupa se o nome não está na lista, a foto no cartaz ou no outdoor. Ele quer trabalhar para que o nome do Senhor seja glorificado. Já aqueles que têm o pensamento de Saul são aqueles que propõem a perseguir alguém que Deus levantou. Ei, Deus me trouxe aqui nesse 35º aniversário do Gideões Missionário em Camboriú, como das outras vezes, como profeta. Levanta a mão que eu vou profetizar. Levante a mão porque eu vou profetizar. Se Deus não te levantou nesse horário, se Deus não te levantou nesse tempo, se Deus não te levantou nessa era, se Deus não te levantou nesse momento, não persiga a quem Deus levantou. Ore por ele, se consagra, interceda, vai dando glória, porque o seu tempo vai chegar, a sua hora vai chegar, e quando chegar, o nome do Senhor também será exaltado, e ninguém poderá resistir o que Deus tem na sua vida. Eu estou escutando barulho de glória a Deus e aleluia. Sacode o seu irmão, diga: a tampa da chaleira ainda voa hoje ainda. Diga, diga, diga. Eu creio, meu pastor Alexandre. Diga: a tampa da chaleira vai voar. Diga. Agora observe aqui, o primeiro grande erro do sacerdote Samuel, sabe o que foi? Insistir com as alianças erradas. Todos que conhecem a Bíblia sabem que desde o momento em que Saul aparece no cenário, Samuel se afeiçoou a Saul. Samuel se apegou a Saul. Esse não é o problema. O grande problema foi que Samuel continuou seguindo a Saul mesmo depois de o próprio Deus já ter o rejeitado. Se não, vejamos o capítulo de número 15 de 1 Samuel. Diz que quando Deus foi na casa do sacerdote, era tardezinha, e Deus disse: Samuel, eu quero que você vá até Saul e diga para ele que eu já o rejeitei. A Bíblia nos informa que o semblante de Samuel caiu, ele se entristeceu, e a Bíblia diz que ele se pôs a orar, ele se pôs a clamar, ele gritava de soluçar, ele chorava, mas Deus não respondia, porque quando Deus diz sim, é sim, mas quando Deus diz não, é não, e ninguém pode revogar. Passa-se a noite inteira, Samuel não dorme. Levantando-se Samuel, ele pega um lenço, enxuga as lágrimas e sai com os olhos inchados a dar a triste notícia para o rei Saul. A Bíblia diz que quando Samuel está chegando, Saul, ele se manifesta e ele diz: bem-vindo seja Samuel, eu cumpri com tudo que o Senhor me mandou cumprir. Mas quando ele está tentando mentir,
quando ele está tentando enganar, os animais começaram a denunciar a mentira e o pecado de Saul, porque pecado não fica escondido para sempre. Haverá um tempo em que Deus vai revelar. Samuel disse: que barulho é esse que eu ouço aí? Samuel disse: que mugido é esse que eu ouço aí? Saul coloca a culpa no povo. Saul disse: esses são os animais gordos que o povo resolveu poupar para sacrificar ao Senhor. E Samuel, ele é categórico, ele diz: Saul, você não sabia que Deus, ele prefere obediência do que sacrifício? É melhor obedecer do que sacrificar. Quem pode dizer isso? É melhor obedecer do que sacrificar. E Samuel disse: pois fique sabendo que o Senhor já o rejeitou e já tem escolhido um que é melhor do que você para reinar. O problema é que Saul pensa que ele é o melhor. O problema é que Saul pensa que não tem ninguém melhor do que ele, que ele é o, como dizem os pregadores, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Saul pensa que ele é o melhor. E Samuel, ele diz: Deus já tem escolhido o melhor do que você para fazer. E não está longe, ele está próximo. Foi Samuel que disse: não está longe, não está próximo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Ou você faça o que Deus te mandou do jeito que ele mandou, obedecendo, ou ele já tem preparado uma multidão melhor do que você, preparada para arrancar o microfone, preparado para assumir a posição e fazer a obra de Deus. Aleluia, eu estou escutando um barulho de glória a Deus. Emasse calavassúria. Eita glória. E a Bíblia diz que Samuel vira as costas para ir embora, porque ele já entregou a mensagem. E profeta entrega a mensagem, não fica paparicando. Mas Saul é impulsivo. Saul se lança sobre Samuel e rasga a sua capa. E a Bíblia diz que Saul implora para Samuel, dizendo: vamos comigo, Samuel, para que eu seja honrado diante dos anciãos. Observa que obedecer a Deus nos bastidores Saul não quer, mas ser honrado nos anciãos, diante dos anciãos, publicamente, isso ele quer. E tem gente que está entendendo o que eu estou falando. Eu repito: obedecer ao Senhor nos bastidores Saul não gosta, isso ele não quer fazer. Mas ser honrado e ovacionado diante dos anciãos, publicamente, esse é o seu propósito. E a Bíblia diz, e isso aqui é que me machuca, que Samuel, ele foi atrás de Saul, mesmo depois de Saul ter sido rejeitado por Deus. Nós vamos ver aqui na Bíblia um santo sacerdote cometendo um assassinato. Samuel chega na eira de Gilgal e diz assim: ô Saul, manda trazer Agag. Levaram Agag até ele, e a Bíblia diz que quando Agag chega, Samuel diz: olha, Agag, assim como você deixou muitas mães sem filhos, sua mãe vai chorar a sua morte. E a Bíblia diz que Samuel não somente matou Agag, mas Samuel despedaçou Agag. Pastor, o que é isso? Samuel está descontando em Agag a revolta que sentia, porque Deus tinha rejeitado a Saul. Ele cometeu um grande assassinato. O grande problema nosso nos dias odiernos, sabe o que é? É insistir com as alianças erradas. Sabe quando é que você sofre as suas maiores decepções? Sabe quando é que você sofre as suas maiores traições? É quando você dá algumas pessoas aquilo que elas não merecem. Por exemplo, você honra quem não merece a sua honra. Você dá confiança quem não merece a sua confiança. E às vezes nós não sabemos separar quem são os nossos amigos, colegas e conhecidos, sim. Porque tem pessoas que você deve deixar na rua da sua casa, outras você deve deixar na calçada da sua casa, e outras você até pode colocar na sala da sua casa. Mas nós confundimos tudo e jogamos na rua quem deveria estar na sala, colocamos na sala quem deveria estar na rua. Deus me traz aqui para dizer que o ano de 2017 é o ano da quebra das alianças erradas. É o nome da limpa do Facebook. Eu estava sentado ouvindo o pregador ontem, e ele disse que Deus vai fazer pessoas desaparecer do seu rol de amigos. Levante a mão. Deus tem amigos fiéis, sinceros, dignos. Só quem recebe essa palavra, segura a mão lá em cima e adore a Jesus de Nazaré. É o ano da quebra das alianças erradas.
Pastor, o senhor está pegando pesado? Estou não. Salmo de número 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista está mostrando um processo que está regredindo de alguém que temia a Deus. Alguém até pode questionar e dizer: pastor, o texto está claro, está dizendo ímpio. Mas o grande problema é que tem pessoas ímpias travestidas de crente da igreja. E quem disse isso foi Paulo, quando escreveu aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 11. Paulo disse assim: eu vos escrevi para que não vos associeis a estes que, se dizendo irmãos, são devassos, avarentos, maldizentes, mentirosos, adúlteros. Paulo disse: com os tais nem sequer sentais para comer. Eu acredito que após essa mensagem, alguém vai bater nas suas costas e vai dizer: vamos para a lanchonete, vamos comer uma pizza, e você vai dizer: não vou não, porque eu sei que naquela roda de pizza, o que rola é fofoca com o nome de pastor, é fofoca com o nome de pregador. Deus está te separando hoje. Deus está selecionando as suas amizades aqui hoje. Não ande com quem faz o nível da sua unção diminuir. Não ande com quem te afasta de Deus. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Cola com crente da oração, cola com crente do jejum, cola com crente da consagração, cole com crente que gosta da Bíblia, segura na mão dele e sacode. Foge da roda da fofoca, diga para ele. Foge da roda da mentira, diga para ele. Oh, aleluia. Já diz o adágio mais antigo: quem se mistura com porcos, farelo come. Irmãos, Deus nos trouxe aqui para nos selecionar um pouco mais. Tem gente que você chama para passar uma hora na oração, ele não vai, mas você acha ele fácil na roda de fofoca. Tem pessoas que você convida para ensaiar os louvores da igreja, ele e ela não quer ir. Mas quando você pega o celularzinho dele, o celularzinho dela é cheio de Michel Teló, de Gustavo Lima, de Anitta, dos capeta que os carregue. Mas nessa noite aqui, o Senhor está selecionando amizade sincera. Só quem recebe, dê um brado de glória a Deus e aleluia. Segundo grande erro de Samuel, sabe qual é? Era estar com seu vaso vazio, quando deveria estar cheio. Queridos, crente precisa andar com o vaso transbordando de azeite. Deixa eu ver se tem alguém aqui que concorda comigo. Pastor Albert, Pai do Senhor, meu amigo, deixa eu ver quem concorda. Levante a mão e dá um brado. Deus está indo até a casa de Samuel para dar a Samuel um ofício, para dar a Samuel trabalho. Deus está indo até a casa de Samuel para dar uma missão para ele. Mas Samuel está sem azeite. Parece que eu vejo a cena. Deus está chegando e diz: Samuel, eu quero que você vá até a casa de Jessé o belemita. Ele já passa a mão no vaso e diz: vamos, Senhor. Deus diz: não, meu filho, primeiro encha o vaso de azeite e depois você vem. Porque para trabalhar e nos envolver aqui com a obra de Deus, precisamos ter azeite no vaso. O que nos credencia, o que nos capacita, o que nos condiciona, o que nos habilita a fazer a obra de Deus é o azeite. Aqui capacitado está, não é quem tem mais. Aqui preparado está, não é o mais famoso. Aqui preparado está, não é aquele que está por cima, não. Aqui ainda é a unção que faz a diferença. E eu estou vendo crente ungido aqui, olha, eu estou vendo crente ungido. Crente ungido, ele não precisa de multidão, ele não precisa de microfone, ele não precisa de oportunidade para adorar. Aonde tem um crente ungido, deixa eu ouvir o seu barulho de glória a Deus. Oh, aleluia. Ele não estava com seu vaso cheio. Eu entendo que Deus tem trabalho para todo mundo, mas nem todo mundo tem o azeite suficiente para trabalhar. E a demora que vai ter para você iniciar a sua carreira é justamente o tempo que você precisa para encher o vaso.
Aí eu te pergunto, vai ficar calado ou vai encher o vaso? Tem gente que diz assim, por que ele pode cantar e eu não posso? Ele prega e eu não prego. Por que ela faz e eu não faz? A resposta está aqui, meu filho. É porque o azeite ainda não chegou no nível que Deus quer. Quando chegar, ele vai dizer assim, vem, 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 vem. E não tem Satanás para impedir quando Deus chama. Deixa eu ver se tem alguém aqui que vem encher o vaso nessa manhã. Se tem, melhor esse glória e adore a Ele. O que precisamos é ter azeite, é ter unção. Os patriarcas, reis, juízes e sacerdotes, Jesus e os apóstolos, pastor, eles precisaram estar debaixo da unção do Espírito Santo para executar com afinco e precisão o seu ministério. Você só terá sucesso no seu ministério, na sua carreira, quando você estiver cheio do Espírito Santo. E Ele está descendo aqui nessa manhã. Ele está descendo aqui nessa manhã. Samuel estava vivendo uma fase de aparência. Samuel estava vivendo uma fase de aparência. E quem olhasse para Samuel dava nota 10. Primeiro, Samuel tinha título: sacerdote, profeta, juiz. Samuel, ele se trajava a rigor. Quem olhava para ele, nota 1000, bem trajado. Olha o tamanho do vaso do sacerdote. Quem olhava para ele tinha título, se vestia a caráter, tinha vaso. Mas Deus, que não se deixa levar pela aparência. Aleluia. Amando calavassúria. Todos que olhavam para Samuel, olha aqui, ó, nota 10 para ele. Mas quando Deus olhava para Samuel, ó, porque tem gente que está sendo ovacionado por aí, recebendo 1000 dos homens, mas Deus está dando um 0 para ele. Tem muita gente sendo aprovado, Vinícius, pelos homens, mas reprovado por Deus. É melhor você ser aprovado por Deus do que pelos homens. Parece que o povo está comigo aqui, meu Deus. Oh glória. Ele está vivendo de aparência. E Deus disse assim, enche o vaso, porque Deus não quer saber de título. Parece que veio Samuel, coloca a mão na cintura e diz assim, pera lá, Senhor, o senhor sabe com quem é que o senhor está falando? O senhor está falando é com um sacerdote aqui. E Deus diria, pois bem, ô sacerdote, vai encher o vaso, porque está feio. O senhor sabe com quem o senhor está falando por acaso? O senhor está falando é com o juiz aqui de Israel. E Deus disse, pois bem, ô juiz, vai encher o vaso. O senhor está falando é com um profeta. E Deus disse, não importa se é sacerdote, profeta ou juiz. O negócio aqui é ter azeite, 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 azeite. Aleluia. 1 Samuel 16 é o paradoxo, é o contrário de 2 Reis capítulo 4. Porque aqui tem vaso e não tem azeite. 2 Reis capítulo 4 tem azeite e não tem vaso. A mulher disse assim, traz mais um vaso. E o menino disse, não mãe, acabaram-se os vasos. Mas para a vergonha do Satanás e o inferno inteiro, aqui no Gideões Missionário Camboriú ainda continua tendo azeite e vaso. Vaso e azeite. Azeite e vaso. Vaso e azeite. Azeite e vaso. Vaso e azeite. Aonde tem um vaso aí? Deixa eu ver. Azeite está descendo. Calavassúria. Quantos podem adorar o nome de Jesus de Nazaré? Terceiro erro de Samuel. Correndo aqui, né? Aqui é a todo vapor. Sabe o que é? Temer aos homens, quando Deus era com ele. Vou repetir. Terceiro erro do sacerdote Samuel era temer aos homens, quando Deus era com ele. Samuel, a primeira questão que ele diz é essa: como irei eu? Porque a missão que Deus deu para ele era muito grande, meu pastor. Todas as missões que Deus dá para nós é muito além das nossas capacidades e limitações. Mas Deus não chama preparado, Ele prepara. Deus não chama capacitado, Ele capacita. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nessa noite? Então Samuel pergunta, como irei eu? Ele não sabe fazer, ele não sabe executar, porque a missão de Deus é grande. Parece que eu vejo Samuel com a mão na cabeça, preocupado e dizendo, e agora? Como é que eu vou fazer?
Deus se aproxima, porque Deus nunca dá uma missão para ninguém sem antes ter pensado em todas as minúcias de detalhes. Quando Deus te deu a chamada, Ele já tem um projeto, mapa, a rota, como Ele vai executar. Aí Samuel não sabe, Deus se aproxima e diz: você não sabe, está preocupado, eu vou te ensinar. Pega uma bezerra das vacas e diz que vai sacrificar. Chamará Jessé ao sacrifício, santifica ele e os seus filhos, e vai, e lá te farei saber o que eu vou fazer. Samuel fica de boca aberta. Aquilo que demorava tempo para me executar, Deus fez assim, Aquilo que estava me preocupando, eu não sabia como realizar, Deus chegou e... Não, você não está entendendo, levante a mão que eu vou profetizar. Aquilo que para você está te trazendo preocupação e demoraria anos, Deus me trouxe aqui para dizer que vai ser assim, Aquilo que você não sabe fazer, está te tirando o seu sono, Deus me trouxe para te dizer que vai ser assim, Eu estou profetizando aqui, Haverá um estalo de milagre de Deus na tua casa. Haverá um estalo de milagre de Deus no teu ministério, na tua família, na faculdade. Só quem acredita, levante a mão e recebe. Você não sabe, mas Deus sabe como executar. Diga para ele, diga para ela: você não sabe, mas Deus sabe. Fica tranquilo, aquele que começou a boa obra é fiel para ir até o fim. Segunda questão de Samuel. Ele disse assim: mas Senhor, Saul é rei e vai me matar. Parece que Samuel está querendo ensinar a Deus, porque tem gente que é assim, né? Você já observou assim daquele culto que a gente está pregando? Aí alguém diz assim: é por aí, Senhor, como se Deus tivesse perdido? Aleluia. Deus não erra a rota, meu irmão. Aí Samuel disse assim: Deus, Saul é rei e vai me matar. Mas espera aí, quem chamou Samuel? Deus. Quem mandou encher o vaso? Deus. Quem disse que seria com ele? Deus. Então eu vou te dizer, e você diga para o seu irmão: se Deus é contigo, não precisa temer ao homem. Diga mais forte, com coragem, com cara de profeta. Diga: se Deus é contigo, não precisa temer ao homem. Tem alguém recebendo aqui? Ele está com medo de Saul, está com medo de Saul matar. Saul nenhum vai jogar terra no seu ministério. Saul nenhum vai sepultar a tua chamada. Saul nenhum vai te matar precocemente. Se Deus te chamou, levanta-se Saul, Nabucodonosor, o capeta, o Satanás, os fofoqueiros, os mentirosos, o linguarudo. Se Deus te chamou, você vai até o fim. Não, se é para Deus pode ser melhor, 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 pode ser. Segura na mão de alguém aí, faça isso, oh meu Deus. Segura, faz uma corrente em nome de Jesus. Segura a mão dele, segura a mão dela, faça isso. Oh glória. Eu estou turbinado de Deus aqui para profetizar. Segura a mão dele. Abaixa a sua cabeça, incline a sua cabeça, porque eu vou profetizar aqui. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. Segura na mão dele, que eu vou profetizar Isaías 43. Porque agora, assim te diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, a Israel: não temas, porque eu te remi, te chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, e nenhuma chama arderá em ti. Porque eu, Senhor teu Deus, o Santo de Israel, eu sou quem te guarda. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que o monte se abalam pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. O Senhor ajudará o romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde,
Contemplai que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou contigo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Levante a mão dele e diga: o Senhor dos exércitos está contigo. Abasse calavassura, diga: não precisa temer, o Senhor dos exércitos está contigo. Diga: o Senhor dos exércitos está contigo. Diga: o Senhor dos exércitos está contigo nessa manhã. Aleluia, aleluia. Quarto erro do sacerdote é que ele se deixava levar pelas aparências. Quando ele chega na casa de Jessé o belemita, ei, redobre a atenção, estou terminando. A Bíblia diz claramente: e entrando eles, plural, viu a Eliabe no singular. Parece que a visão do sacerdote deu um zoom em Eliabe. E até porque existem algumas pessoas que fazem de tudo para aparecer mesmo. O culto começa às 7h30, ele chega às 8h40 andando igual um pavão, né? Como disse o pastor Abílio Santana, Eliabe não andava, ele desfilava. Tem gente que faz de tudo para aparecer. Entrando eles, viu a Eliabe. Samuel observou que Eliabe tinha todas as características para ser rei: altura de rei, físico de rei, cara de rei, jeito de rei, mas não era rei, pastor. Tem alguém que é igual a Denorex, parece, mas não é. Parece um pregador, um profeta de Deus, mas é boca de chulapa. Parece um santo homem de Deus, mas é um profano velho. Eu estou cheio de autoridade aqui para falar. Não se deixa levar pela aparência. O homem julga pela aparência, pelo que se tem, pelo dinheiro, pelo carro, pela casa. Deus não. Deus não se deixa levar pela aparência. Para o homem, basta ter carisma. Para Deus, tem que ter caráter. Para Deus pode ser careca, pobre, barrigudo, banguelo, pode ser, não tem problema. Se for puro de mão e limpo de coração, serve. Serve. Você está sentindo a presença de Deus aí? Tá, eu estou aqui. Você está sentindo a presença de Deus? Deus não se deixa levar pela aparência. Quando Eliabe passa, Samuel disse assim: por certo, estar aqui o ungido do Senhor. Mas eu vou dizer algo que Deus me revelou. Você nunca vai ver isso na internet, nem em livro. Deus me revelou queimando pestana, lendo. Se existe uma pessoa pior do que Saul, é Eliabe. Porque Saul foi rejeitado depois que ele teve uma oportunidade. Eliabe nunca teve oportunidade. Quando passou, Deus disse aí: esse aí eu já tenho rejeitado. Porque Deus conhece as pessoas, Vinícius. Tem gente que não pode crescer um pouquinho, meu amigo. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. Eu não sei o que foi que Eliabe fez, o pecado que ele cometeu, o que foi que ele aprontou. Até porque a Bíblia não revela isso a homem. Mas eu sei de uma coisa, que até as coisas que não estão reveladas a homem, Deus vê. Deus sabe. Deus conhece. Eliabe vai entrando e Deus disse assim: esse eu já tenho rejeitado. Estou profetizando que está chegando um tempo de Deus exaltar os humildes aqui na terra. Oh, aonde tem um humilde aqui comigo para adorar a Jesus de Nazaré? Segura a sua mão por 30 segundos e vai adorando, porque eu quero profetizar. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. É chegado o tempo de Deus mudar a história. É chegado o tempo de Deus mudar o cativeiro. É chegado o tempo de Deus dar uma guinada na sua história. Só quem recebe a palavra, abre a boca e adore a Jesus de Nazaré. Aleluia. Quinto erro, e eu termino aqui essa breve palavra, é que Samuel, ele não dava a devida honra a quem deveria dar. Samuel está sentado, e quando Davi entra pela porta, sentado ele está e sentado ele fica.
O fato de nós nos ficarmos de pé para receber alguém, no mínimo é respeito, pastor Henrique. No mínimo é reconhecimento. É honra. Você fica de pé para receber alguém. Mas Samuel não fica de pé para receber Davi. Ele estava sentado ficou, porque para o pai de Davi, Davi era o menor. Para os irmãos de Davi, Davi era o menor. Eles disseram. E até para o sacerdote, Davi era o menor. Ele só não teve coragem de falar. Porque tem gente que não fala. Mas as atitudes deles dizem que ele te considera o menor. Sem potencial. Quando não tem ninguém na casa, te dá oportunidade. Quando a casa está lotada, você fica para o outro dia. Você prega nas campanhas, mas quando chega o congresso, você não tem sua vez. Ele só não tem coragem de falar, mas olha para você, pensa que você não tem potencial, pensa que você não tem condições. Deus vai mudar essa história aqui. Samuel está sentado, Davi entra, sentado fica, e parece que Samuel está fazendo umas perguntas para ele mesmo. Será que é esse ruivo? E o texto diz assim, esse mesmo é. Será que é essa que não canta tão bem? Deus diz assim, ela mesma. Esse que não tem teologia, Deus diz assim, é ele mesmo. Eu estou recebendo a autoridade de Deus aqui. E Deus disse, esse mesmo é. Não será, ele é. Porque para Deus, meu filho, você já nasceu pronto. Isso é só questão de tempo. Para Deus você não será, você é, meu irmão. Isso é só questão de tempo. Deus chega para Samuel e diz, levanta, rapaz, para receber o rei de pé. Samuel não morreu por misericórdia. Só havia duas formas de ficar diante de um rei. Primeiro, prostrado com o rosto em terra. Os pastores sabem disso. Segundo, de pé. Se ficar sentado diante de um rei, ele faz assim, ó. Samuel não sabia, mas Davi era rei. Com misericórdia ele ficou vivo. Deus está falando com alguém aqui que tem ouvidos afinados com a diapasão do céu. Está recebendo a mensagem de Deus. Deus diz, levanta para receber. Ei, eu vou profetizar. Muita situação a partir de hoje vai se levantar ao seu respeito. Levante a mão para receber, levante a mão. Eu não cheguei aqui para dizer que quem te viu na prova e não te ajudou vai estar na plateia e você no palco, não. Porque para Deus não interessa quem está na plateia e em palco. E outra coisa, isso aqui não é palco, isso aí não é plateia, não, é a noiva da igreja e altar consagrado a Deus. Mas eu vim aqui dizer que a honra vai chegar na sua vida, na sua família, no seu ministério. Quem não amava vai amar, quem não acreditava vai acreditar, quem não ajudava vai ajudar. Porta que não abria vai abrir. Só quem recebe adora. Segura na mão dele e diz, tem honra de Deus na sua vida. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Diga, tem honra de Deus no seu ministério. Diga, tem honra de Deus na sua família. Tem honra lá. Oh, a honra de Deus chega hoje. A honra de Deus está chegando hoje. Eu estou recebendo, a honra de Deus está chegando hoje. Quantos estão recebendo a honra de Deus? Quantos estão recebendo a honra de Deus? O tempo da humilhação acabou. Deus muda a sua história hoje.